Bom dia, Pai do Senhor a todos. Aqui é o irmão Madison. Vou falar hoje sobre João 10, Jesus, o bom pastor. Eu vou mostrar para vocês o que Jesus me passou sobre João 10. Depois de eu ter falado aí sobre Mateus 23, que somente Jesus é o bom pastor, é o pastor verdadeiro. Não tem pastor, nem pastora, nem padre, papa, bispo, presbítero. Agora quando você aprende lá Mateus 23, você vai entender agora João 10, né? Eu tinha sempre uma dúvida aqui em João 10, quando fala que ele é a porta e que você vai entrar por ele e vai sair por ele e vai encontrar pastagem. Eu vou falar que eu li isso aqui, eu não entendia, porque eu estava no sistema junto da igreja, né? Enganado, porque eles ensinam para segurar você, né? Na igreja, quanto mais ovelha, mais dízimo, mais oferta, mais entrega, né? Mais escravo, né? Para eles, trabalha para eles, né? Vou falar para vocês que já fui até expulso de igreja, já fui expulso, me mandaram embora porque eu não concordava com forró, pagode. Aí no tempo eu não sabia, né? Para mim era pastor mesmo, porque a gente é enganado, né? Tem de aprender. Aí ele falou para mim: você não concorda com as normas da igreja? Eu disse: pastor, eu não concordo não, porque forró, pagode, essas coisas, é como se o mundo tivesse dentro da igreja, né? Colocando o mundo dentro da igreja. Então não existe isso aí, isso é coisa errada. Aí ele falou: você não concorda que Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, o que ela tinha na mão? Aí eu falei para ele: não, pastor, pelo amor de Deus, agora o senhor está falando que Miriam dançou pagode. Gente, olha só a cabeça de um que se diz pastor. Miriam dançou pagode. Misericórdia. Eu falei para ele: o senhor não está bem. O senhor não está bem. O senhor está falando que Miriam dançou pagode. Meu Deus. Ela dançou música israelita. Dança lá de Jerusalém. É igual cigano dançando, mas de vestes, né? Adequada. Não é isso, não. O senhor não está bem, não. Aí eu falei para ele: só tem um jeito do senhor me tirar daqui. Se o senhor me expulsar. Aí ele falou assim: você nunca vai colocar na cabeça de um líder que foi levantado por Deus numa igreja, por ele, você nunca vai mudar o pensamento dele, porque ele foi levantado desse jeito. E analisando é isso mesmo, porque a igreja é para Cristo, é para ser de Cristo. Mas quando o homem toma conta da igreja, acabou. Porque é Cristo que é para ser o dono da igreja. Ele é a igreja. Mas quando o homem toma conta, o Espírito Santo sai fora e fica só doutrina, escravidão humana. Eu vou falar sobre João 10. João 10. E João 10 começa no primeiro versículo, falando assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Segundo versículo: mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e chamam pelo nome. E as ovelhas as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos.
estranhos. No sexto, Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: eu vou falar para vocês que lá no tempo de Jesus eles não entenderam. Jesus explicou de novo aqui embaixo, mesmo assim hoje eles não entenderam. Porque só vai entender quando você pedir para Jesus, e eu pedi para o Senhor. Eu não quero mais ser enganado. E fui ler para buscar entendimento com o Senhor pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus me revelou isso aqui tudinho. Para entender João 10, tem de entender Mateus 23, que eu já expliquei para vocês que só tem um pastor. Aqui eu vou mostrar a verdade do que Jesus fala. Tornou a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus está falando aqui, todos que vieram antes dele, que são aqueles fariseus, mercenários lá, aqueles fariseus, escribas, todos que tomaram conta da cadeira de Moisés. Eles são ladrões e assaltantes. Ladrões porque roubaram a cadeira de Moisés, tomaram conta do sistema, né? E assaltantes porque é como se fosse um assaltante, a mão armada. Agora é desse jeito, ou vai ou não vai. Vocês vão ter de corrigir. Eles apedrejavam quando eu já vi pregação. É um pastor famoso. Eu não vou falar nome aqui, porque só é você escutar que você vai saber. De hoje por diante ninguém vai enganar vocês sobre isso, nem em Mateus 23. Porque ele fala assim, Jesus, ele foi aprender no templo. É uma mentira, porque Jesus ia ensinar no templo. E quando ele ensinava, os fariseus, esses ladrões, assaltantes, eles queriam apedrejar Jesus. E tem passagem que fala, de onde é que ele aprendeu tudo isso? Esse filho do marceneiro? Onde é que ele aprendeu isso? Porque nem escola ele ia. A escola dele era o Senhor, o Pai e a Vé. Onde que ele aprendeu isso? Se o pai dele é um marceneiro e a mãe dele é uma meretriz, né? Porque eles falavam que ela tinha tido relação para poder ter Jesus, né? Lembra no começo da história de Jesus, no nascimento? Então eles queriam apedrejar, nunca ele foi aprender. Ele sempre ia ensinar e eles nunca queriam aceitar o que Jesus... É igual hoje. Eles querem colocar o que eles querem no sistema para fazer as pessoas de escravo. Veja aí na sua igreja como que é. Vamos continuar. Mas as ovelhas não os ouviram, porque a gente, quando está lá, a gente escuta lá, quando lê, não entende. A voz dele não entra. Não entra. Eu só fui entrar a voz do Senhor aqui quando eu parei. Jesus me tirou. Vou provar para vocês aqui que Jesus me tirou. Eu sou o nono. Eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu não entendi isso aqui. Eu só fui entender quando Jesus me tirou do sistema. Aí eu entendi essa parte do 9. Porque quando eu fui para a igreja, meu testemunho, né? Eu fui atrás de Jesus, eu estava com problema na minha família. Com esposa, familiar, né? Ao Senhor, eu vou atrás da tua ajuda. Eu não conhecia a palavra, eu não sabia ler, eu não sabia que é Jesus que ensina, para pedir para ele pelo Espírito Santo. Então eu fui buscar onde eles ensinavam, né? Onde eles ensinavam, na igreja. Só decepção. Foi a primeira que eu fui. Só decepção. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu já falei para vocês que eu sou igual a mulher samaritana. E na sexta igreja foi a pior de todas. Aí eu entendi, porque eu fui, eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim, quando você entra na igreja buscando Jesus, Senhor, eles ensinam isso, né? Todo mundo fala, não, vai lá na igreja, meu filho. Lá vai
É Jesus, lá você vai se dar bem. É mentira. Jesus está em casa, está dentro de você se você abrir a porta. Mas você vai só aprender depois que você apanhar muito. Então eu fui buscar Jesus, aquele que entra por mim. Eu entrei buscando Jesus, não foi pastor não. Né? Mas lá você é ensinado ao contrário. Salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Passei quase 30 anos para poder Jesus me tirar do sistema, entender de cada igreja que eu saí decepcionado, né, na peia, que Jesus estava querendo me ensinar, que é só Ele. Eu entrei por Ele e Ele me tirou, sairá do sistema religioso e achará pastagem. Eu não parei, eu estou aqui com vocês porque eu não parei. Eu não parei de buscar Deus, nem de buscar a palavra para entendimento. Eu não sei se foi só eu que fiquei, de todos que foram para o encontro. Mas no tempo que eu estava lá, que eu fui para o primeiro encontro, depois de meses foi diminuindo, eu fiquei sozinho na igreja, do grupo que eu fui para o encontro. Eu não sei como é que tá meus irmãos. Eu já encontrei pregando na palavra na rua, entregando para arrecadar alimento para a igreja, arrecadar dinheiro para a igreja, né? Enganado por eles. Eu já encontrei gente decepcionada que se largou da igreja, por decepcionado com o pastor, que estava enganando, botando para trabalhar, botando para extorquir as ovelhas. Você tem que fazer, entrando na família das igrejas. Eu vou provar para vocês mais aqui. Ó. Olha só o que eles fazem. O ladrão, o 10º, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. O ladrão é os fariseus, os fariseus daquele tempo. Aqui, ó. Ladrão é todo aquele que roubou a cadeira de Moisés. E depois, esse aqui ele fala aqui, ó. Todos que vieram antes de mim são ladrões, porque roubaram o trono de Moisés, a cadeira, e estabeleceram um novo sistema para arrecadar dinheiro, para dominar, para ter poder. Eles roubaram a cadeira de Moisés, lá em Mateus 23. Lá em Mateus 23, eu provei para vocês, roubaram a cadeira, né? Eles matam a fé das pessoas. Eles mataram a fé das pessoas. Eles roubam a cadeira, matam a lei, matam a fé das e destrói as ovelhas. Destrói que a pessoa sai daqui arrastada na rua. Porque eles matam a pessoa, vocês matam a pessoa. Aí Jesus fala aqui, eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Ele veio para que tenham vida, mas o salteador, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus está falando aqui, eu vim para ter, o bom pastor ele veio para dar vida e que tenha em abundância. Mas o ladrão que fala que é pastor, pastora, padre, papa, ele veio, ele se entrou, infiltrou no sistema, roubou a cadeira de Jesus, de pastor, porque eu aprovei para vocês que não é pastor, é o dom e não é para ensoberbecer, nem para se engrandecer, nem para ter poder. O maior tem que ser o menor. É para fazer o que Jesus falou, ser o menor, mas eles falam tudo ao contrário. E se eles fazem ao contrário, é o anticristo. E que tem a vida em abundância. Ele vem e mata. Olha só o que ele fala aqui. O ladrão só vem para roubar. Roubar a cadeira. Mataram o sistema que era que Jesus tinha implantado. E destrói. Mas Jesus ele vem para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele te tira do sistema religioso e te põe para pastagem. Você encontra pastagem. Aí ele vem aqui, ó, ele explica, né? Tá explicando, mas até hoje ninguém entendeu, né? Até hoje ninguém falou isso aqui que eu tô falando, não. Eu sou o bom pastor. Então eu perguntei, Senhor, se tu é o bom pastor, então tem o outro que não é o pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aí eu entendi, né? Que o Espírito Santo veio para convencer a pessoa do erro e do acerto. O bom pastor, que é Jesus, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quem foi que morreu por nós? Foi o pastor da sua igreja? Foi o apóstolo que tem igreja? Foi a pastora?
nunca morreram por ninguém. Só quem morreu aqui foi o bom pastor, que foi Jesus. Para você, olha só o que Deus me mostrou aqui. Para você ser o pastor, como você se diz aí, eu estou falando com pastor ainda. Pastor, apóstolo, pastora, papa, padre, presbítero, que é o mesmo pastor. Padre significa pastor, que foi tirado do catolicismo. Padre, mas é pastor, é a mesma coisa. Se você fala que é essa liderança religiosa, você está sendo incluído aqui. Mas para você ser o bom pastor, você tinha de ser enviado por Deus para morrer com morte de cruz pelas ovelhas. Olha só o que Jesus fala. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nenhum de vocês deram a vida pelas ovelhas para ter o cargo de pastor. O mercenário, olha o que vem depois. Se antes dele era ladrão e salteadores, aqui no 12 está afirmando, ó, o mercenário a quem não pertence as ovelhas. Olha só, aqui é o mercenário que veio depois de Jesus, mercenário, que se diz pastor, pastora, apóstolo, papa, padre, bispo, presbítero, que tudo é a mesma coisa, é religioso, é sistema religioso. A quem não pertence as ovelhas. Lembra que eu mostrei eu provei que Jesus prova que não são de vocês as ovelhas? Aqui está provando. Não pertence às ovelhas. Vocês não são pertencentes às ovelhas. Vocês não podem fazer elas de discípulo, nem dominar elas, porque vocês não são dono delas. Jesus está provando aqui, ó, que vocês são mercenários, que as ovelhas não pertencem a vocês. Aí ele fala aqui, o mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor. Pronto, matou a charada todinha. É simples. Mas se você tiver no sistema, você não entende. Tá aqui, ó. Você não é o pastor. Por que você não é o pastor? Porque você é mercenário. Você está aqui só para ganhar dinheiro. Eu vou explicar para vocês aqui agora. Há uma cegueira espiritual. Eu estou aqui no 12. Olha só. E aqui no 9, isso aqui é a sequência do 9. Do 9, a cura de um cego de nascença. Ele fala que é a cegueira espiritual. Ele fala bem aqui, ó. Ele veio para eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Está entendendo o que Jesus está querendo falar aqui no 12? Olha só, há uma cegueira espiritual, porque mesmo que ele tenha lido aqui, ele não consegue entender a parábola. Mesmo Jesus explicando aqui, eu não entendia, porque eu era ovelha e eu entendia o que eles ensinam. Uma doutrina falsa, fazem discípulo. Eu era discípulo. Olha só que mentira. Não é o pastor, você é mercenário. Então, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Gente, isso aqui é terrível, tá? Olha só o que eu encontrei que Deus me mostrou. O mercenário ainda é bonzinho. Presta bem atenção agora. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que Deus me passou para vocês. Para vocês são ovelha que tem um pastor